Muito bem, meus irmãos, mais uma vez, estamos alegres e queremos trazer até vocês, meus irmãos, meus amigos, a Palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje eu quero falar sobre o tema: prepare-se para a eternidade com Deus. Queridos, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós precisamos nos preparar. A gente se prepara para fazer uma viagem, se prepara para ir ao trabalho, se prepara para ir à escola, enfim, até para dormir a gente se prepara. Porém, a palavra de Deus nos mostra a necessidade do homem se preparar para chegar até Deus depois da morte. Existe uma necessidade por causa do pecado. O pecado separa o homem de Deus. Porém, a palavra de Deus diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas em Jesus, o homem encontra uma solução para a eternidade com Deus. O pecado trouxe uma maldição terrível, levando as pessoas a uma eternidade sem Deus, sem paz, sem salvação. São milhares de pessoas que morrem a cada momento. Porém, a coisa mais importante que existe, por incrível que pareça, é a mais desprezada. Eu não estou falando de religião, meus amigos, e nem estou falando de prosperidade financeira, porque tudo isso perece. Eu estou falando de uma eternidade com Deus. Para onde você vai depois da morte? A preparação para a eternidade requer de cada pessoa uma decisão de fé, de entregar sua vida a Jesus, receber o perdão dos pecados e continuar. Tem muitas pessoas que dizem: não, pastor Raimundo, uma vez salvo, salvo para sempre. Pode aceitar Jesus, a gente aceita, mas vamos continuar fazendo tudo que desagrada a Deus, porque nós já aceitamos a Ele. Não. A Bíblia diz que a decisão de fé deve envolver a renúncia. Pois Jesus disse: aquele que não deixar tudo, tomar sua cruz e me seguir, não é digno do reino de Deus. Não é só para a chamada ministerial. Isso envolve a chamada universal, chamada também da salvação. Porque aceitar Jesus e continuar na mesmice não resolve. A palavra de Deus diz: aleluia, deixando todo o pecado,
Sigamos a carreira que nos está proposta. Pecado e ainda aquilo que embaraça você. O homem que aceita Cristo, ele passa pelo novo nascimento. João 3. Segundo aos Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, aceitar Cristo é ter uma mudança de vida na sua maneira de servir a Deus, para a eternidade com Deus. Aceitar Jesus simplesmente de boca e continuar da mesma maneira, fazendo tudo que desagrada a Deus, isso não leva o homem à eternidade depois da morte com Deus. Porque tem que haver uma mudança. Aceitar Jesus é ter o nome escrito nos céus. E alguém diz, pastor, mas se ele botou, ele não tira. É uma linguagem, meu filho. No céu não tem negócio de livro, nem de caneta, não. Tudo está na memória de Deus, Ele sabe de tudo. Aqui nós temos a matéria, papel, caneta. Quando a Bíblia fala do nome escrito no livro da vida, está se referindo a uma linguagem espiritual. É você aceitar Jesus e logo Deus está sabendo da sua decisão e da salvação da sua alma. Mas a palavra de Deus diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus disse, aquele que permanecer até o fim, guardando a minha palavra, será salvo. Também disse, se alguém me ama, esse guardará a minha palavra. Ah, pastor, eu amo a Deus, eu tenho um amor tão grande por Deus. Mas você não quer renunciar ao seu pecado para servir a Deus. Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. O apóstolo João diz na sua carta 2:15, na primeira carta, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então é preciso haver renúncia, abandono, conversão, vida nova. Então, você estará pronto para a eternidade. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos pelas obras da lei e nem pelos nossos méritos. Somos salvos pelo sacrifício de Cristo em obediência a esse sacrifício. As exigências para a eternidade não existem tantas. A palavra de Deus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o que Deus quer para a gente ver Ele, para herdar o céu? Renúncia do pecado, seguir a paz com todos e a santificação. Aceitar Jesus e não se santificar, se separar do mal, não valeu de nada. É preciso ter uma mudança. E essa mudança, ela vem pela palavra de Deus. Quando você mergulha nela. O salmista Davi disse no Salmo 1, que é bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite na lei do Senhor. Como anda a tua mente? O que está na tua mente, no teu coração? As pessoas se enchem de tudo, menos da palavra de Deus. Então se prepare, meu filho. A eternidade é a coisa mais séria que existe. Você se prepara para tudo. Mas será que você já pensou em entregar sua vida a Cristo para você herdar os céus? Nós pregamos o evangelho genuíno, porque Jesus disse, ide pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê é condenado. Então existe a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. E a eternidade com Deus
nós começamos a experimentar quando aceitamos a Cristo. Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Está no verbo presente, o verbo ter, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, fazendo a vontade do pecado, mas segundo Deus. Todos nós somos pecadores, mas existe uma diferença do pecador praticante, que tem prazer em praticar o pecado, daqueles que são pecador remido, aceitar a Cristo. E quando tropeçam, se levantam logo, e quando pecam, correm para os pés de Jesus. E na carta de João, capítulo 2, versículo 1, eles: filhinhos, não pequeis. Porém, se alguém pecar, filhinhos, temos um advogado, e tem que recorrer a ele, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a salvação é resultado da graça de Deus, favor imerecido. E existem fundamentos para a salvação: arrependimento, mudança de vida e fé na palavra do Senhor. Fé. Diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. São alguns fundamentos, mas eu te digo, prepare-se para a eternidade. A Bíblia diz, eu sempre falo isso: de que vale ganhar o mundo todo e perder a tua alma? De que vale? De que vale? De que vale? As pessoas são desesperadas para conseguir as coisas desta vida, e a coisa mais preciosa, elas não demonstram interesse. Que infelicidade! A palavra de Deus diz, eu concluo com o versículo: o salário do pecado é a morte. A eternidade sem Deus é para sempre, no lugar de tormento eterno. Mas também diz, olha o outro lado: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Escolha a eternidade com Deus e se prepare, porque a qualquer momento a nossa senha pode ser chamada, a qualquer momento. Que Deus abençoe todos.